Dando continuidade à história, Dupla Identidade, escrito por Isabel Fiorese. No dia seguinte, após a aula, Vitória foi à igreja falar com o padre Januário. Ao entrar, encontrou-o acendendo as velas do altar. Bom dia, padre. Meu nome é Vitória, apresentou-se ela. Bom dia, como vai você? Já nos conhecemos? Ainda não. Moramos na fazenda. Meus pais são Ramiro e Leocádia. Somos amigos do padre Jorge. Ah, sim, o padre Jorge, amigo da cidade. Espero estar à altura de substituí-lo. O senhor tem notícias dele? Sabe se chegou bem da Índia? Perguntou a moça ansiosa. Sim, o vigário Francisco de Calcutá ligou dizendo que ele está hospedado lá na paróquia dele e que já está enturmado. Quando se é jovem como ele, uma viagem desse quilate é logo ali e qualquer lugar serve de pouso. Na minha idade, eu jamais teria saúde para um desafio desses, respondeu o padre sorridente. Nós ficamos contentes em saber que está tudo bem. Meu pai falou para o senhor aparecer lá na fazenda para tomar um café. Diga que irei com muita satisfação, mas primeiro vocês precisam aparecer na missa. Estamos combinados? Vou levar o recado, padre, prometeu a moça. Ao sair da igreja, sentiu aquele mesmo vazio que ficou no seu coração quando Indra desapareceu de sua vida. À tarde, Vitória compareceu ao consultório da doutora Cláudia para continuar o seu tratamento. Ao entrar na sala, ela estava esperando em pé, sorridente. Boa tarde, Vitória. Fiquei contente ao saber que você tinha voltado ao normal. Por favor, sente-se. Boa tarde, doutora. Decidi fazer o tratamento para não precisar mais parar a minha vida, respondeu Vitória. Como foi voltar a ser Vitória? A moça pensou um pouco, abaixou os olhos e começou um monólogo. No início, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu me vi assumindo uma personalidade completamente diferente, sem que tivesse qualquer forma de influência ou controle sobre isso. A mudança foi drástica, o meu comportamento totalmente fora do esperado, agindo de maneira impulsiva, fazendo coisas que eu nunca tinha feito, dizendo coisas que eu não compreendia. Era como se eu estivesse me observando de fora do corpo, sem poder fazer absolutamente nada para impedir aquela estranha identidade de controlar-me. Depois de um tempo, começamos a nos entender. Eu podia sentir a necessidade dela de estar ali, se comunicando, mostrando a todos que ela existia e precisava de ajuda. Então eu decidi deixar de lutar e fiquei esperando que alguém entendesse o que ela desejava. E com o tempo, ela foi ganhando força e conquistando a simpatia de todos. Eu a deixei à vontade até o dia em que o padre Jorge fez um pacto com ela. Doutora Cláudia esperou que a paciente continuasse o relato, mas como ela ficou em silêncio, ela perguntou: Você quer falar sobre esse pacto? Eu não consigo me lembrar. Eu pedi a ele que me contasse, mas disse apenas que era um assunto que eu deveria me lembrar aqui, na terapia, disse a moça. Tem a ver com a viagem dele para a Índia? Acredito que não. Ele disse apenas ter vivido com Khadija durante esse tempo, despertou nele uma grande vontade de saber mais sobre a cultura e a religião indiana e me fez prometer que voltaria às sessões da senhora, respondeu Vitória. Você sente que Khadija pode voltar? Eu penso que não. Acho que o padre fez um acordo com ela para que me deixasse para sempre. Isso de alguma forma entristeceu você? Insistiu a doutora. Sim, eu me sentia segura com ela. Era como se eu estivesse protegida. Khadija tinha resposta para tudo e uma autoconfiança extraordinária. Gostaria que ela voltasse? Não, doutora.
Ela já conseguiu o que queria e deve estar em paz. O que eu quero, e muito, é saber o que ela veio fazer aqui. E por que eu? Você nem tem hipótese sobre isso? Perguntou Cláudia. Não estou certa. Posso ajudar você a definir algumas hipóteses. Você gostaria? Sim. Então isso ficará para a próxima sessão, pode ser? Concordo. Muito obrigada, doutora. Não por isso. Ainda temos muito trabalho juntas. Dê um abraço na sua mãe. Será entregue. Até logo, despediu-se Vitória. Quando ela saiu da sala, a doutora Cláudia fez algumas anotações e pensou: esse padre está muito envolvido nesse caso. O que será que foi fazer na terra de uma indiana que só existe na cabecinha dessa moça? Vitória saiu do consultório pensativa. Foi mal ter omitido da doutora Cláudia a verdadeira razão da viagem do padre Jorge, mas o combinado é que somente ele, eu, Silvio e Cíntia deveríamos saber da verdade. Se eu falasse, poderia comprometer a vida dele, e eu jamais faria qualquer coisa que o prejudicasse. Ao chegar em casa, Silvio veio correndo perguntar a ela: Mana, você não falou nada da viagem do padre Jorge, falou? A doutora perguntou, mas dei um jeito de desconversar. Estou com medo dela querer me pressionar demais. O que eu vou fazer? Perguntou a irmã preocupada. Repita sempre a mesma coisa. Ele falou que ia fazer uma pesquisa sobre os monges e as técnicas de meditação. Só isso que todos devem saber. Está certo. Vou me controlar para não demonstrar nervosismo. Acho que foi por isso que o padre Jorge resolveu não mandar notícias do que está acontecendo por lá. A gente ia acabar deixando alguma coisa escapar durante o interrogatório da doutora, disse Vitória. Verdade. Mas não se preocupe tanto. Foque no seu tratamento. Esqueça o padre Jorge. Bem que eu gostaria, mano, disse ela tristemente. Vou tomar um banho e descansar um pouco, disse Vitória abrindo a porta do seu quarto. Enquanto isso, em Calcutá, Jorge entrou no santuário principal da matemática de Belur e o templo de Sri Ramakrishna, onde as relíquias de Sri Ramakrishna Paramahansa foi um renomado santo e mestre espiritual indiano que viveu no século XIX. Ele nasceu em 1836 na vila de Kamurpukur, no estado de Bengala Ocidental, Índia, e faleceu em 1886, descobrindo que Ramakrishna é considerado um dos maiores avatares e mestres espirituais da Índia. Ele era conhecido por sua devoção intensa e experiências místicas profundas. Durante a sua vida, ele praticou diferentes formas de devoção religiosa, incluindo o hinduísmo, islamismo e o cristianismo, e alcançou a realização espiritual por meio de cada uma delas. Ramakrishna era um fervoroso adorador da deusa Kali e passou longos períodos em profunda meditação e êxtase espiritual. Ele acreditava que todas as religiões eram caminhos válidos para a realização divina e enfatizava a importância da experiência direta de Deus em vez de meras crenças intelectuais. Jorge observou o templo, que consiste em um complexo de vários edifícios, incluindo o templo principal, vários santuários menores dedicados a deuses hindus e um ashram, mosteiro, onde monges viviam e estudavam. O templo principal tem 5 telhados cônicos distintos, cada um com altares dedicados a diferentes deuses e deusas hindus. No centro dele fica a imagem do deus Kali, um dos principais deuses do hinduísmo. Ele foi caminhando por meio da grande quantidade de peregrinos, cada grupo falando um idioma diferente. Verdadeira Babilônia, pensou ele. Observou a sinalização e constatou que, mais à frente, tinha uma placa indicativa da biblioteca.
Dirigiu-se até lá e pediu informação sobre o professor Amid Anand. Foi informado que ele estava proferindo uma palestra no momento e, se quisesse, poderia assisti-la. Jorge perguntou em que língua ele estava palestrando. A moça respondeu que era no latim. E o acompanhou até o local. Ele viu todos sentados no chão e descalços. Essa era a regra para adentrar no espaço. Sentado na última fileira, ele se esforçava para compreender o conteúdo do assunto, pois o professor falava com um forte sotaque estrangeiro. Por fim, entendeu que ele estava falando sobre a paz no mundo. Gostaria de ter aproveitado melhor a palestra, mas infelizmente só entendeu uma frase ou outra. Ao final da apresentação, todos levantaram-se e foram cumprimentá-lo. Jorge ficou aguardando ele desvencilhar-se das pessoas e só depois foi ao seu encontro. Observou que era um homem de aproximadamente 70 anos, mas mostrava grande vigor físico e disposição. Quando ele viu que Jorge lhe acenava, aproximou-se perguntando em língua hindi: "Quer falar comigo?" Jorge perguntou se podia conversar em inglês, no que ele prontamente respondeu que sim. Devidamente apresentado e exposto o motivo do seu interesse, o professor o convidou a irem para a biblioteca. Lá chegando, se acomodaram em uma mesa de estudos. O professor disse: "Brasileiro, então? Estive no Rio de Janeiro convidado pelo bispo João Batista em 1980. Visitei a Biblioteca Nacional e fiquei impressionado com o acervo e com a história do Brasil. Me conta qual é o seu compromisso aqui?" perguntou ele. "Professor, eu recebi a informação que o senhor é um dos maiores estudiosos da história dessa região. Eu estou pesquisando sobre uma família tradicional em Calcutá, mas eu encontrei pouca coisa na Biblioteca Nacional. Achei que talvez o senhor pudesse me ajudar." "De que família se trata?" perguntou o professor. "Família Sharma. Ele foi um grande comerciante em Calcutá no século XIX. Meu filho, se você soubesse a quantidade de mercadores com este nome há nessa região, com certeza iria desistir da sua pesquisa. Tem mais informação sobre ele?" "Sim, o nome era Pandit Sharma e foi um político bem próximo do imperador Eduardo VII, tendo conseguido muitos projetos para Bengala." "Ah, sim, agora eu me localizei. Era um homem muito rico e poderoso. Morreu, se não me engano, na década de 1930 ou 1940, de problemas respiratórios. Mas quem conheceu ele e a família de perto foi o monge Klaus Berger, um missionário alemão que veio fugido da Segunda Guerra Mundial. Ele ainda vive nessa região. Estava sempre por aqui, mas depois que operou o joelho, perdeu um pouco da mobilidade e não pôde mais ficar se movimentando muito", esclareceu o professor. "Ele vive onde, professor? Gostaria muito de falar com ele." "É um dos monges mais antigos daqui. Hoje ele vive no mosteiro chamado Hermes, que fica na aldeia de Ladakh, noroeste da Índia, que pertence ao distrito de Leh. Situa-se no bloco de Karur Tehsil de Leh, 40 quilômetros a sudoeste dessa última cidade, indo pela estrada. Em 2011 havia 381 habitantes. Como você vê, ele quer viver isolado e tranquilo, devido à sua idade avançada." "É muito difícil chegar até lá?" perguntou Jorge. "Difícil não é, mas apesar de não ser tão distante, o acesso é meio complicado. Você pega o barco, desce o rio até um determinado ponto, depois vai de carro ou rickshaw por uma estrada sem asfalto. Saindo cedo, daqui você chega lá no final da tarde", respondeu o professor. "E eles têm acomodação para visitantes? Se não for muito exigente, sempre eles arrumam um jeito de hospedar os missionários. Poucos vão lá. É uma aldeia bem pequena, quase medieval. Vai se aventurar?"
Perguntou o professor. Com certeza. Disposição não me falta, respondeu Jorge sorridente. Estou percebendo. Você aceita almoçar conosco? À tarde eu tenho outra palestra, mas depois eu posso mostrar os nossos templos, museu e salas de meditação. À noite, temos hospedagem para os nossos colegas de fora. Eu aceito com o maior prazer, professor, e agradeço antecipadamente a sua ajuda, que está sendo muito preciosa para a minha pesquisa. Passaram-se 2 dias após esses eventos e em Santa Teresa, Vitória chegou no consultório da doutora Cláudia para a segunda sessão de terapia. Boa tarde, Vitória. Como você está? Estou tranquila, doutora. Tenho dormido bem e procurado me concentrar nos estudos, mas no dia de vir para a terapia eu fico um pouco angustiada. Eu não chamaria de angústia, não seria ansiedade? Perguntou a médica. Eu não saberia diferenciar os sintomas. Eu só posso dizer que me dá uma espécie de aflição pelo que vai acontecer aqui. Isso é perfeitamente normal. Quando sabemos que iremos trabalhar os nossos bloqueios emocionais e que precisaremos sair da nossa zona de conforto, fique relaxada. Deixe as palavras fluírem livremente. Está bem, doutora. Por onde começaremos? Perguntou a moça. Por onde terminamos na última sessão, ou seja, buscar a resposta para a sua questão. Quero muito saber o que Khadija veio fazer aqui e por que eu, respondeu Cláudia. É uma questão difícil de responder, com certeza, mas eu acredito que ela veio pedir ajuda para resolver o seu caso com o noivo, e eu fui a pessoa mais indicada para isso. E qual era o problema dela com o noivo? A família dele não aceitava o relacionamento porque ela era de uma casta inferior, segundo a tradição hindu, respondeu Vitória e depois ficou em silêncio. Cláudia esperou que ela continuasse, não querendo interferir no raciocínio dela. Como a doutora ficou em silêncio olhando para ela, percebeu que precisava terminar sua ideia. Talvez Khadija tenha me escolhido porque eu sou próxima do Padre Jorge, e na cabeça dela um sacerdote teria sabedoria para solucionar problemas. E fez silêncio. Cláudia decidiu dar uma ajuda e disse: Você já pensou por que Khadija veio com a intenção de se aproximar do padre? Não sei se ela tinha essa intenção. Você acabou de sugerir que ela achou que o padre tivesse sabedoria para ajudá-la, confrontou Cláudia. Talvez, mas eu não sei o porquê. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você me responda olhando para dentro de si mesma, sem tentar enganar-se. Você ainda acredita que Khadija e Vitória não são a mesma pessoa? Vitória respondeu imediatamente: Sim. Não tem como eu ser Khadija. Somos muito diferentes e ela tem habilidade que nem em sonhos eu conseguiria. Meu irmão Luiz Carlos filmou a dança indiana que ela apresentou na frente de todo mundo. Eu jamais conseguiria uma performance daquelas e a habilidade para a costura. Eu mal consigo pregar um botão. Não entra na minha cabeça essa possibilidade, disse a moça nervosa. E se eu disser que uma pessoa consegue fazer isso tudo e muito mais quando está em profundo estado de alteração de consciência? A ciência já comprovou essa teoria, pois eu só acredito se fizer em estado consciente, disse Vitória em tom de descrença. Vitória, em algum momento de sua vida, você sofreu um estresse profundo por alguma coisa que precisava enfrentar e, sentindo-se sozinha, buscou outra pessoa mais forte e poderosa para ajudá-la a sair da situação angustiante. Será que a sua mente, buscando uma forma de resolver o problema, não criou um alter ego para te dar suporte psicológico? Em outras palavras, criou uma outra você com mais habilidade e coragem para enfrentar a situação. Daí nasceu Khadija, o protótipo de pessoa que você gostaria de ser. Criou todo um roteiro, um cenário, conquistou até um público para a aplaudir,
Mas faltou um personagem nessa montagem, um amor impossível que apareceu na figura do príncipe indiano que não poderia se unir a uma plebeia como o príncipe Indra. Esse era o nome dele, não é? Como ele está impossibilitado de vir resgatar a pobre Khadija, ela arranja um substituto, o padre Jorge, que se deixou seduzir pela situação, pois é um religioso jovem e inexperiente e possivelmente acabou envolvido pelas duas princesas. Ele tentou de todas as formas achar uma solução para o problema, pois Khadija praticamente jogou o problema nos ombros dele, percebendo que poderia se prejudicar por estar próximo demais da família. Ele faz um acordo com Khadija. Ela vai embora e Vitória assumiu a sua identidade de volta para o tratamento psicológico, para não correr o risco de Khadija voltar. O padre resolveu tirar umas férias sabáticas na Índia. Olha, o quebra-cabeça fechou direitinho. Só fica uma pergunta no ar. Qual foi o pacto que o padre fez com Khadija para ela ter aceitado ir embora? O que você achou disso tudo, Vitória? Essa história foi a senhora quem montou. Eu, enquanto Vitória, não envolvi Padre Jorge em nada. Ele se ofereceu para ajudar a minha família e as conversas que ele teve com a Khadija só fiquei sabendo do que ele contou. Respondeu Vitória, num fio de voz e de cabeça baixa. Você não consegue lembrar de nada do que eles conversavam? Pouca coisa, doutora. E mesmo assim, tudo muito confuso. Vitória, você só vai ter paz de espírito quando souber quais são as intenções de Khadija e por que você a escolheu. Sabe que podemos encontrar essas respostas de forma rápida. Se você concordar, podemos trabalhar em hipnoterapia. E eu acredito que, se você cooperar, em 2 sessões teremos resultados surpreendentes. Grande parte dos pacientes que aceitaram passar por esse procedimento nunca mais tiveram episódios de dissociação do ego. Quero que você pense sobre isso. Vou te dar um formulário explicando como funciona e uma declaração para você assinar caso aceite, explicou Cláudia. Doutora, eu voltarei a ter pleno controle da minha mente? Sim, além de encontrar as respostas que procura. Eu quero que fale com a sua família sobre isso e no dia traga alguém junto com você, pode ser? Eu vou pensar seriamente sobre isso. Isso. Pode pesquisar na internet em um site científico que eu vou te passar para conhecer o procedimento. Não tem risco nenhum. Fale com a minha secretária aí fora e peça para ela a pasta de formulários para a realização de terapia de regressão de memória. Caso você e a sua família concordem, é só telefonar e marcar. Sim, senhora. Muito obrigada e até a semana que vem. Quando a família Ramírez estava no segundo sono no Brasil, amanhecia em Calcutá e Jorge pulou cedo da cama, arrumou sua mochila e deixou para tomar o café na rua. Queria pegar o primeiro ferryboat para o mosteiro de Remes, na aldeia de Ladakh. O objetivo era chegar de dia ainda para encontrar um monge Klaus Berger e uma pousada. Não passava do meio-dia quando chegou no bloco de Caru Tessil Delé. A aldeia ainda ficava a 40 quilômetros a sudoeste por estrada perigosa e de difícil acesso. Ele subiu em um caminhão que transportava passageiros sentados em cadeiras de madeira, tendo a carroceria coberta por uma lona esticada no teto. Ali estavam crianças, mulheres e idosos carregando sacos de mantimentos. Ao lado de Jorge sentou-se um ancião barbudo com um turbante escuro na cabeça e ao lado dele uma senhora com vestimenta típica da Índia e um lenço na cabeça, que também cobria parte do seu rosto. Viajaram por 1 hora mais ou menos sem trocarem uma palavra no meio dos solavancos do veículo. Jorge pensou: se 10 dias atrás alguém me dissesse que eu faria essa viagem do jeito que eu estou fazendo sozinho,
Eu diria que era loucura, mas olha só eu aqui. A vida é mesmo uma surpresa. O caminhão parou debaixo de uma árvore frondosa e todos foram convidados a descer. Era uma parada obrigatória para quem quisesse fazer as suas necessidades físicas. Jorge desceu para esticar as pernas. Caminhou um pouco, bebeu água da garrafa que tinha levado, comeu uma maçã que havia pegado da cozinha paroquial. Não tinha almoçado, não deu tempo entre as trocas de transporte. Subiram novamente para os seus lugares, então o ancião de turbante perguntou em inglês, quase incompreensível: "É americano?" Jorge respondeu: "Não, sou do Brasil." "Onde fica o Brasil?" perguntou novamente. "Na América Latina." "Então é americano?" insistiu ele. "Na região da América do Sul", respondeu Jorge para não contrariar o homem, pois era certo que não sabia onde ficava o Brasil. "Tem parentes na aldeia?" "Não, eu vou ver o monge Klaus Berker." "O alemão?" "Sim, o senhor o conhece?" "Todos o conhecem. Ele é praticamente o fundador da aldeia. É o líder espiritual. Está doente. O responsável pelas cerimônias agora é o monge Ravi." "O senhor faz o que na aldeia?" "Eu cuido da minha família. Esta é minha filha, Ananda, e este é o meu neto Red. Eu sou criador de galinhas e vou para Caru vender a produção de ovos." "O senhor é missionário católico?" "Sim, eu estou visitando a região." Nesse momento, o caminhão saiu de uma curva e todos avistaram a aldeia e o mosteiro. O Mosteiro de Remes é um impressionante complexo monástico localizado no Himalaia, no estado de Jammu e Caxemira, na Índia. É considerado um dos mais antigos, maiores e mais famosos monastérios de Ladakh. O mosteiro foi fundado no século XI pelo rei Senji Nampar Gyava e pertence à ordem Drukpa Kagyu do budismo tibetano. Ele foi construído em um cenário pitoresco, cercado por montanhas majestosas e vales verdejantes. A estrutura do mosteiro de Hemis apresenta uma combinação impressionante de arquitetura tibetana e influências locais. Ele possui várias salas de orações, salões de assembleia, bibliotecas e quartos para os monges. O mosteiro também abriga uma rara coleção de artefatos e objetos sagrados, incluindo estátuas, pinturas e manuscritos antigos. Hemis é particularmente conhecido por ser o lar de um festival religioso anual chamado Festival Hemis, que atrai multidões de visitantes. Durante o festival, os monges realizam danças sagradas chamadas Cha'an, vestindo trajes coloridos e máscaras elaboradas. Além de sua importância religiosa, o mosteiro de Hemis também tem um papel significativo na preservação da cultura e tradição do budismo tibetano na região. É um lugar de paz, serenidade e espiritualidade, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de vivenciar a cultura e o estilo de vida dos monges locais. Ao chegarem na aldeia, todos descem do caminhão levando seus pertences. Jorge aproximou-se de Saru, o homem que veio sentado ao seu lado, e perguntou: "Senhor Saru, poderia me informar onde posso me hospedar? Teria alguma hospedaria por aqui?" "Tem a casa de Damião. Ele aluga quartos para os visitantes. Mas os missionários, quando vêm até aqui, ficam no mosteiro junto com os monges. Não importa a religião, eles fazem questão de hospedá-los porque têm instalações prontas para isso. Vou pedir ao meu filho Redi para acompanhá-la até o pavilhão de recepção", disse o homem. "Eu fico muito agradecido pela sua gentileza. Deus abençoe o senhor e a sua família", disse Jorge. "Assalamu
alaikum, disse o homem curvando-se. Jorge entendeu que o homem e a sua família eram muçulmanos. Havia uma diversidade de etnias e idiomas na Índia, que os visitantes ficam confusos sem saber ao certo quem é quem. O rapazinho guiou Jorge até a entrada do mosteiro e apontou a porta, depois voltou correndo. Jorge caminhou pela calçada de entrada, chegou à porta, tirou os sapatos, como é o costume desses locais, colocou na mochila e entrou até uma mesa de recepção. Apresentou-se e pediu para falar com o monge Klaus Berger. A moça avisou que nesse horário ele estava descansando, mas poderia falar com o monge Ravi. Na sala do final do corredor, Jorge dirigiu-se até o local indicado, parou na porta e ficou esperando o monge atendê-lo. Após alguns instantes, ele fez sinal para Jorge aproximar-se. Pode sentar-se, meu irmão. No que eu posso ajudar? Perguntou ele com um ar de curiosidade estampado na face. Meu nome é Jorge. Sou padre católico no Brasil. Vim fazer umas pesquisas sobre meditação e também conhecer um pouco da história dos mosteiros. Me indicaram o monge Klaus Berger, mas parece que ele não está disponível no momento. É que o irmão Klaus toma remédios fortes na hora do almoço e depois precisa de um pouco de repouso. Sua entrevista seria só com ele? Perguntou Ravi. Sim, eu tenho interesse em falar com ele em particular, mas enquanto ele estiver descansando, alguém poderia me acompanhar em uma visita pelas instalações do mosteiro? É claro, meu irmão, mas acredito que você deve estar cansado e com fome também. Eu conheço essa viagem. Só não passa fome quem vem prevenido, o que não deve ter sido o seu caso. Vou acompanhá-la até o refeitório para você se alimentar e mandar preparar um aposento, porque com certeza vai ficar conosco alguns dias. Estou certo? Se não for abusar da sua generosidade, irmão Ravi. Que isso, meu caro? Todos estamos aqui para servir e cuidar um dos outros. Me acompanhe, por favor. Eles caminharam até o final do corredor e saíram por uma porta. Jorge viu que havia uma grande área coberta onde estavam dispostas mesas e cadeiras, muito verde das plantas trepadeiras subindo pelos pilares, flores nas jardineiras e várias fontes de água, deixando o ambiente aconchegante e relaxante. Ravi entrou por uma porta e chamou um colega que parecia ser o encarregado da cozinha. Falou com ele usando um dialeto desconhecido para Jorge e depois levou-o para uma outra ala onde havia vários quartos germinados. Ravi parou em frente ao número 36. Abriu a porta e convidou Jorge a entrar. Era um aposento bem simples, porém muito limpo e organizado. 2 camas, 2 armários, uma pequena mesa com 2 cadeiras e um banheiro. Esse vai ser o seu albergue. Você mesmo será responsável pela limpeza e organização do seu espaço. Mais tarde terá a oportunidade de começar a conhecer as nossas instalações e falar com o monge Klaus. Eu mando chamá-lo daqui a pouco. O nosso cozinheiro vai lhe trazer um lanche e água fresca. Fique bem à vontade e o que precisar pode falar com ele, está bem? Está tudo ótimo. Eu estou admirado de ver a organização e hospitalidade de todos aqui, disse Jorge. A nossa missão é ajudar ao próximo, principalmente os que são colocados dentro da nossa casa. Foi o comentário de Ravi. Qualquer coisa é só avisar. Até mais tarde, Padre Jorge. Jorge instalou-se no quarto pequeno, mas com o necessário. No Brasil, Vitória estava de volta à sala de terapia. Não tinha a mínima ideia sobre o que tratariam. Doutora Cláudia, sempre atenciosa, estava satisfeita porque a sua paciente não quis apresentar resistência ao tratamento e devagar começara a diminuir a medicação da moça. Boa tarde, Vitória. Como passou esses 2 dias? Perguntou ela, sentindo muita falta das palavras do Padre Jorge.
Ele sabe como motivar as pessoas. Eu não tenho muitos amigos. Vocês ficaram próximos durante sua crise ou já eram antes? Já éramos, mas Khadija nos aproximou muito mais, respondeu a moça. Cláudia percebeu que a moça gostava de falar do amigo, então aproveitou para fazer com que ela se abrisse mais. Fale um pouco dessa sua amizade, Vitória. Eu sempre fui muito tímida e introvertida. Eu não gosto de rodinha de amigos e nem de exposição na internet. Quando o padre Jorge assumiu a paróquia, eu tinha 16 anos e eu não gostava muito de ir à missa. A minha mãe convidou-o para almoçar na fazenda e quando ele me viu quis saber por que eu não ia à igreja. Começamos a conversar e de repente parecia que já éramos amigos de infância. Ele é muito engraçado, sabe como deixar as pessoas à vontade e sempre tem uma resposta na ponta da língua. Eu o acho muito inteligente. É tipo o meu anjo da guarda. Como a paciente ficou em silêncio, Cláudia continuou. Vitória, você nunca se interessou por nenhum homem? A moça ficou vermelha e respondeu de imediato. Eu tenho interesse mais importante, eu quero estudar e me formar em medicina. Uma pessoa na minha vida só iria me fazer perder tempo. O padre não faz você perder tempo? Disparou a doutora, pegando a paciente de surpresa. Ah, ele é diferente. Com ele eu não perco nada, pelo contrário, só multiplico o meu conhecimento. Cláudia se surpreendeu com a resposta rápida e com certeza veio do inconsciente. Ela aproveitou o canal aberto e disparou outra pergunta esclarecedora. Você acha que o padre se apaixonou por Khadija? Não sei. Ele não disse e eu não perguntei. Mas qual é a sua opinião? Acho que não. Padre Jorge é casado com a igreja. Você considera que um padre não é capaz de se apaixonar? Pelo menos não deveria, respondeu Vitória. Você seria capaz de comandar o seu coração? Insistiu a doutora. Não sei. Nunca passei por isso. Mudando de assunto, doutora, eu gostaria de saber como eu posso fazer o tratamento por hipnoterapia. Porque eu acredito que só assim eu teria a resposta que eu preciso sobre a questão. O que Khadija queria e por que me escolheu. Cláudia percebeu que Vitória estava fugindo do assunto. Se você acredita que isso vai lhe trazer respostas, podemos começar semana que vem, pode ser? Preciso de alguma recomendação? Não, é só vir bem relaxada e se alimentar de forma leve nesse dia. Então estamos combinadas, doutora. Vitória levantou-se, despediu-se, mesmo não tendo terminado seu horário. As perguntas haviam incomodado seu íntimo e Cláudia notou isso. Jorge, banho tomado e alimentado, estava agora percorrendo as dependências do mosteiro, ao lado do seu anfitrião, o monge Ravi. Conheceu o salão principal dedicado às cerimônias, o salão de prática de meditação e a biblioteca que chamava a atenção pela antiguidade e raridade das obras. Agora ia ao encontro do monge Klaus e a ansiedade tomava conta do rapaz. Chegaram em uma modesta varanda com o piso revestido de pedras e as paredes cobertas de folhagens de trepadeiras. Em uma confortável cadeira espreguiçadeira estava um homem idoso com as pernas esticadas sobre uma banqueta. Ao ver os dois, ele fez um sinal para que se aproximassem. Boa tarde, monge Klaus. Como está a sua perna? Perguntou Ravi. Melhor do que a minha memória, mas esse moço me parece conhecido, disse o monge. Só se for de outra vida, respondeu Jorge sorridente. Quem pode dizer que não? Respondeu o monge. Ravi fez as apresentações e os deixou conversando, pois tinha outras obrigações. Então, rapaz, no que esse velho pode ajudá-lo? Perguntou o monge. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma pessoa que morava em Calcutá. O nome dele era Pandit Sharma e foi um político bem próximo do imperador Eduardo VII.
tendo conseguido muitos projetos em Bengala. Tive informações que ele faleceu na década de 1930 ou 1940 de problemas respiratórios. O senhor ouviu falar dele? E muito. Foi um homem à frente do seu tempo, trabalhador, bom político, usava de sua influência para conseguir modernizar Calcutá, que era a capital política do estado de Bengala. Ele conseguiu implantar a universidade, recursos para as instalações da Biblioteca Nacional e muito do progresso de Bengala. Foi graças ao trabalho desse homem. Mas por que um padre católico tem interesse no trabalho de um Brahmani? Na verdade, eu queria saber se ele tinha uma família, porque não achei nada sobre a vida pessoal dele nos arquivos. Ah, então você está interessado na vida pessoal dele? Eu conheci um dos seus filhos, considerados a ovelha negra da família. Ele abriu mão do luxo da família abastada, formou-se médico como os pais queriam, mas depois se embrenhou pelas aldeias interioranas, dando atendimento às pessoas sem condições financeiras. Foi um verdadeiro missionário, mesmo sem qualquer ordenação religiosa. Fez um trabalho maravilhoso, inclusive bem perto daqui, na região de Jammu, existe um hospital em homenagem a ele. Jorge estava de queixo caído. Tinha medo de ouvir o nome que o monge Klaus iria dizer. Se fosse o que ele estava pensando, todas as suas crenças sofreriam um grande abalo. O coração começou a bater em disparada. Teve medo de não conseguir se controlar. Monge Klaus continuou falando. Eu só consegui compreender porque aquele rapaz renunciou a toda a riqueza que tinha direito quando ele me relatou a sua história. Eu era ainda muito moço. Cheguei aqui fugido da miséria da guerra com apenas 15 anos. E ele, um pouco mais velho, se interessou em me ensinar um pouco do que sabia, inclusive o idioma hindi. Ficamos muito amigos. Morávamos no mosteiro e aprendemos as técnicas de meditação. Jorge não se conteve. Interrompeu o monge e perguntou: Como era o nome dele, monge? Indra Sarme, filho de Pandi e Maara Sarme. Jorge não se conteve. Levantou-se num salto. A pressão caiu. Teve tontura e precisou de um copo de água. Desculpe, monge Klaus. Eu não estou me sentindo bem. Acho que a pressão caiu, disse o moço. Monge Klaus toca um sino que estava ao seu lado e logo apareceu um monge às pressas. Meu filho, ajude aqui o rapaz, não está se sentindo bem. Leve-o até a enfermaria. Apareceu uma cadeira de rodas do nada e Jorge sentou-se ainda zonzo. Virou-se para Klaus, mas ele fez um sinal para levá-lo depressa. Deitado em uma cama na enfermaria do mosteiro, Jorge recuperou-se da súbita queda de pressão. Ao seu lado estava um enfermeiro e logo entrou Ravi. Vim logo que pude, meu irmão. Como está se sentindo? Eu estou bem melhor. Obrigado pela atenção, monge Ravi. Não sei o que pode ter acontecido. Eu tenho uma ótima saúde, disse Jorge. Com certeza é cansaço da viagem. E você não parou desde que chegou em território indiano. Isso mais uma montanha de estímulos e novidades pode ter causado um estresse mental. A sua sorte é que você está em um lugar de muita paz e orações. Como já recebeu a medicação, vamos agora para a sala de meditação. Você vai conhecer uma forma muito íntima de entrar em contato com a divindade. Vai te fazer muito bem e revigorar o seu estado de espírito, disse Ravi, fazendo sinal para Jorge acompanhá-lo. Entraram na sala de meditação e orações. Era um salão amplo, ao centro estava o santuário ornamentado, com estátuas dos deuses hindus. O cheiro de incenso era leve e agradável. Almofadas no chão e vários monges em posição de lótus, com as mãos no centro, em repouso.
as pontas dos polegares se tocando e os dedos de uma mão por cima da outra mão. Todos proferiam mantras de uma forma tão harmônica que pareciam cantos celestiais. Jorge ficou ali em pé, encantado com o espetáculo. A emoção foi tão forte que ele não conteve as lágrimas. Aquele quadro era tão sublime e ao mesmo tempo tão íntimo que não lhe parecia desconhecido. Era como se ele fizesse parte daquele mundo. Não lhe dava a impressão de estar chegando, mas sim de estar retornando. Ravi, percebendo a emoção do rapaz, segurou-o em seu braço e lhe indicou uma almofada, orientando-o. Meu irmão, hoje você apenas observa. Ore e ouça o seu coração. Amanhã você participará de uma aula de meditação. Jorge assentiu com a cabeça e colocou-se na posição. Ele não saberia dizer quanto tempo ficou ali, hipnotizado pelos mantras, mas lembra-se de ter entrado em um estado de transe e sentiu-se deslocado através do tempo e do espaço. Ele se via fora do corpo caminhando por uma estrada empoeirada e pedregosa. Viu muitas pessoas carregando sacos e crianças como se fossem refugiados procurando um abrigo. Ele podia sentir o suor, o cansaço e a sede, a fome e o sofrimento durante o percurso. Abriu os olhos quando ouviu uma espécie de sino e viu que estava sozinho na sala. Ao sair, ainda perturbado pela visão e sensações, encontrou Ravi, convidando-o para irem ao refeitório. Durante o jantar, Ravi informou que o monge Klaus pediu que o avisasse que gostaria de continuar a conversa no dia seguinte. Após as orações matinais da sala do santuário, Jorge foi deitar-se, mas não conseguia adormecer, porque estava tudo muito confuso em sua mente. As imagens rodavam dentro de sua cabeça como um vídeo descontrolado. Ele pensava em Vitória e Khadija. Será que era isso que acontecia com ela quando trocava de identidade? Questionou-se. Orou muito, pedindo a Deus que o ajudasse a resolver esse mistério. Vitória no Brasil pensava em Jorge. Como ele estaria? Quais as dificuldades que estaria enfrentando em um país completamente estranho? Com idiomas diversos, cultura diferente? Será que ele pensava nela? Achou que estava sendo egoísta porque Jorge tinha um propósito muito maior que o dela. Mais tarde, Silvio foi avisar que o padre Januário iria almoçar com eles depois da missa de domingo. A família combinou de irem à igreja e Silvio disse: Quero avisar a todos que eu não irei com vocês. Agora eu estou frequentando o centro espírita. Mudei de religião. Leocádia empalideceu e falou quase gritando: O quê? Meu filho virou um macumbeiro? Ouvi direito? Ou estou ficando louca? Ouviu muito bem, mamãe. Eu estou acendendo velas e colocando despacho no cruzamento, disse Silvio, dando risada. Foi Vitória quem interferiu. Calma, mamãe. O humano está brincando. O kardecismo é diferente. Eles seguem outra linha do espiritismo. Eles só estudam a vida depois da morte e fazem caridade. E como é que você pode saber disso, Vitória? Também está frequentando esse lugar escondido de nós? Insistiu Leocádia. Não, mamãe. A Cíntia me falou um pouco sobre essa doutrina e até o padre Jorge pesquisou sobre o assunto, disse a moça. Até o padre interessado nisso? Deve ser por isso que ele pulou fora quando falei sobre exorcizar a tal da Khadija. Estou decepcionada. Horas, mamãe, a senhora que está me decepcionando? Francamente, use sua inteligência. Todo cristão acredita que existem espíritos ou no que a senhora acha que nos transformamos quando morremos? Me responde, perguntou Silvio. Eu sei que existe espírito, Silvio, mas a Igreja Católica proíbe a comunicação com eles, gritou Leocádia nervosa.
Nesse caso, porque os padres consultam o tempo todo o Espírito Santo? E alguns ainda falam claramente que foram orientados. Porque o Papa e todos os católicos recorrem aos santos. Por acaso não são espíritos? Confrontou Silvio. Ramiro ficou em silêncio. Não gostava de discutir religião, mas bem lá dentro, no seu coração, queria uma resposta racional sobre isso. Mamãe, vamos jantar em paz. Discutir sobre religião na hora sagrada da refeição é pecado, disse Vitória, tentando conciliar a situação. Está bem, mas esse assunto não acaba aqui, moço, disse ela de forma impositiva, apontando o dedo para o filho. Antes de se recolher para dormir, Ramiro passou no quarto de Silvio, aproximou-se dele e disse: Meu filho, não se aborreça com a sua mãe. Infelizmente, no passado aconteceu um fato muito desagradável com o meu irmão e uma antiga namorada. Ele terminou o relacionamento e começou a namorar sua tia, quando ficou noivo. A ex mandou fazer um despacho de macumba na encruzilhada da casa dele, e alguns dias depois começou a acontecer coisas ruins. Sofreu um acidente e perdeu o emprego. Só depois de muitas novenas feitas pela família de sua mãe, as coisas entraram novamente nos eixos. Mas, pai, o kardecismo não é macumba, explicou Silvio. Eu, você, Vitória e Cíntia sabemos disso, mas a sua mãe não. Veja só, quando a sua tia Catarina foi estudar o kardecismo, ela se sentiu traída, ficando muito magoada e mais resistente ainda. É por essa razão que eu peço, meu filho, para você ir com prudência e cautela nesse assunto, aqui em casa. Devagarzinho você vai falando dos projetos sociais dos seus amigos espíritas, dos estudos doutrinários do centro, e vai chegar uma hora que ela vai perceber que não tem nenhum mistério ou rituais na religião. Mas tudo bem devagar, porque a natureza não dá saltos. Está certo, papai. Mas o senhor também não é contra? De jeito nenhum, meu filho. Eu acredito que toda religião cristã nos leva ao mesmo Deus. O importante é ter fé e amor no coração, respondeu Ramiro. Os dois se abraçaram, o pai deu boa noite para os dois filhos e foi para o quarto do casal. Enquanto todos ainda dormiam na casa dos Bastos, já era de manhã na Índia. Jorge levantou-se, tomou seu banho e foi para a sala de orações. Colocou os joelhos no chão em frente ao santuário e orou fervorosamente para que Deus lhe desse suporte emocional para enfrentar os desafios de mais esse dia. Que a sua fé não fraquejasse em nenhum instante e que o seu espírito tivesse sabedoria para compreender os mistérios divinos. Ao sair da sala em direção ao refeitório, foi avisado que monge Klaus estava à sua espera para comerem o de jejum juntos. Jorge foi levado para aquela mesma varanda que tinha as paredes revestidas de belas folhagens e uma fonte de água tendo uma escultura de pedra do deus Vishnu, Deus responsável pela sustentação do universo, ao centro. Monge Klaus estava esperando à mesa, onde havia diversas frutas e outros alimentos de leve digestão. Ao ver Jorge, fez o cumprimento típico dos monges, gesto de Anjali, gachô, com as palmas juntas à altura da cabeça ou peito, e fez o sinal para que ele se sentasse. Bom dia, monge Klaus. Quero agradecer por esse convite, disse Jorge. Nossa tarefa é cuidar um dos outros, meu filho. Fiquei preocupado com você ontem. Fico feliz em saber que se recuperou. Muitas pessoas, quando chegam aqui pela primeira vez, sentem algum desconforto no primeiro dia. Acredito que seja um choque de energias, mas logo passa. Eu queria fazer uma pergunta, mas você não é obrigado a responder. Faça isso somente se sentir à vontade, disse um monge,
olhando dentro dos olhos de Jorge. Fique à vontade, monge, por favor. O que realmente você veio procurar aqui? A pergunta pegou Jorge de surpresa. Ele ficou sem saber o que responder. Se dissesse a verdade, corria o risco de o monge não acreditar. Afinal, era tudo muito fantástico. Se confirmasse o que já havia dito antes, poderia ser desmascarado. Afinal, aquele homem que estava à sua frente parecia que lia a verdade nos olhos dos outros, e ele era considerado quase um santo. Como demorou para responder, o monge continuou. Meu filho, o seu silêncio já diz muita coisa. Vejo em seus olhos que é uma pessoa cheia de boas intenções e que não atravessou o mapa do mundo apenas por uma simples pesquisa. O meu objetivo é poder ajudá-lo da melhor forma possível para que saia daqui transformado e conhecendo as suas verdades. Fique tranquilo, nada do que me disser vai me surpreender. Mas se ainda não estiver pronto, vamos só aproveitar o que tem na mesa e alimentar o nosso corpo físico, disse o monge serenamente. A sabedoria e a paz daquele homem eram admiráveis. Não tinha como não se sentir confiante ao seu lado, enquanto Jorge decidiu relatar todos os acontecimentos que o trouxeram até aquele mosteiro. Monge Klaus ouviu tudo sem nenhuma interrupção, como se já soubesse até dos pormenores da história. Em nenhum momento suas feições demonstraram qualquer assombro ou dúvida. Depois do relato completo, monge Klaus serviu a Jorge e a si mesmo uma xícara de café. Sorveu o líquido pensativo e, percebendo a ansiedade do jovem à sua frente, disse pausadamente: Não é a primeira vez que eu ouço um caso como esse. Na verdade, já perdi as contas de quantos foram. Quando você esteve comigo ontem, eu percebi de imediato que você estava me trazendo alguma coisa que eu estou esperando. Mas eu achava que fosse encontrar só em outra vida. Nada direi mais do que isso, porque a revelação tem que acontecer dentro de você, não da minha boca. Lembre-se das palavras do seu grande mestre. Conheça a verdade e ela te libertará. Essa verdade vai libertar não só a Khadija, mas a você também, meu filho. Nos recônditos da alma encontram-se as respostas que tanto se busca para o cotidiano da vida. Jorge não sabia o que dizer, nem se deveria perguntar sobre tantas questões que estavam gritando dentro dele. O monge olhou novamente para dentro dos seus olhos e disse: Paciência, tudo a seu tempo. Depois da cerimônia de agradecimento a nossos antepassados que vai acontecer hoje, eu quero convidá-lo a fazer um passeio comigo, que já vai lhe trazer algumas respostas, eu acredito. Fique em paz até lá. Tranquilize o seu espírito. Sua viagem até aqui tem um propósito muito maior que você imagina. Dito isso, o monge levantou-se, fez um gesto de despedida e foi caminhando com a ajuda de uma bengala rumo aos seus aposentos. Jorge ficou ali durante um tempo ainda, pensando em tudo o que tinha ouvido. Era inacreditável o que estava acontecendo. Monge Klaus parecia que já tinha tudo planejado, antes mesmo do próprio Jorge saber que iria parar naquele mosteiro. Voltamos para o Brasil e é chegado o momento de Vitória fazer a sua sessão de hipnoterapia com a doutora Cláudia. Silvio e Cíntia foram autorizados a assistir. Na sala de consulta tinha um divã onde Cláudia solicitou que ela se deitasse. O irmão e a cunhada ficaram sentados em um canto da sala, orientados a fazerem silêncio e não se manifestarem em momento algum durante a sessão. Cortinas fechadas e o ambiente à meia luz para facilitar o relaxamento. Cláudia iniciou o exercício de relaxamento. Vitória, eu quero que você feche os olhos e comece a respirar profundamente, concentrando-se em sua respiração
e permitindo que os seus pensamentos se acalmem. Inspire o ar e conte até 3. 1, 2, 3. Agora solte o ar pela boca suavemente. Inspire. Expire. Concentre-se na sua respiração e esqueça todos os seus problemas agora. Inspire. Expire. À medida que você respira, todos os seus músculos vão ficando cada vez mais relaxados. Observe que a sua cabeça está ficando leve e essa sensação vai descendo pelo seu tórax, braços, abdômen, pernas e pés. Você está muito leve. Não ouve qualquer barulho externo, apenas a minha voz. Acompanhe a minha voz. Todo o seu corpo está totalmente paralisado, preso no sofá, mas a sua mente flutua, e à medida que ela flutua, a resistência se dissipa. Ela também flutua para longe. Continue respirando. Inspire e expire. Inspire e expire. Agora, memórias escondidas estão vindo à tona, claramente. Concentre-se na imagem de si mesma. Não você no presente, mas você no passado. Uma outra pessoa com outra identidade. Olhe para você no passado. Você consegue vê-la? Ela está lá. Ela é você. Preste atenção nas sensações, nos cheiros, no ambiente. Consegue me responder onde você está? Perguntou Cláudia. A voz de Vitória sai fraca e muito baixa, respondendo. Eu vejo Khadija. Ela usa uma roupa bem colorida, uma saia longa e ampla e uma blusa laranja. Ela também usa um lenço cobrindo os cabelos. Ela está em um lugar parecido com uma aldeia de pedras e chora muito. Cláudia continua. Por que ela está tão triste? Não tem notícias do noivo Indra Charmé. Ela tem vontade de morrer, disse a moça sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Vitória, olhe em volta e relate tudo o que estiver vendo. Eu vejo uma aldeia feita de pedras, mulheres e crianças trabalhando, homens conduzindo carroças, outros montados em cavalos. Um pouco mais distante, eu vejo uma construção parecida com um mosteiro. Vejo muita pobreza. Eu estou com medo. Fique bem relaxada e respire fundo. Expire. Nada pode te acontecer. Você está em total segurança. Eu quero que agora você olhe para baixo e perceba que tem uma escadaria que desce. Desça por ela, Vitória, sem medo. Está visualizando? Está muito escuro, disse a moça num fio de voz. Coloque a mão na parede. Tem um interruptor. Acenda a luz e desça sem medo. A qualquer perigo que sentir, abra os olhos e volte. O que está acontecendo? Desci a escadaria e agora tem uma porta fechada. A sua voz saía trêmula. Abra a porta e entre, Vitória. Atrás dessa porta pode estar a resposta que você tanto procura. Eu tenho medo, disse a moça quase chorando. Coragem, Vitória. Chegou o momento da sua verdade e da sua libertação. Entre. Eu estou aqui com você. Silvio apertava a mão da namorada Cíntia. Era um momento de muita emoção, expectativa e ansiedade. Suas mãos suavam geladas. Vou abrir a porta, diz Vitória.
Relate tudo o que conseguir ver. Vá sem medo. Vitória ficou em silêncio alguns instantes, como se estivesse tomando coragem para abrir a porta. Depois disse: Eu vejo um cemitério. Meu Deus, tem um túmulo com 2 lápides. Você sabe de quem são, Vitória? Em um está escrito Khadija e no outro Indra Charmin. Jesus! Khadija está morta. Eu estou morta. Você não está morta, disse Cláudia. É minha foto que está no túmulo. Meu Deus, eu estou morta. Cláudia apressou-se a trazer a paciente de volta ao presente, dizendo: Vitória, volte, abra os olhos. Aproximou-se dela e segurou delicadamente o seu braço. Você está aqui, está tudo bem. Vitória chorava compulsivamente. Silvio e Cíntia foram abraçá-la enquanto Cláudia lhe entregava um copo com água. Aguardem, a história continua.